Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Aqui, turminha, eu quero hoje corrigir com vocês, em uma das aulas, esse exercício sobre evolução. Eu entreguei para vocês na última aula presencial, tá? Então vai lá, pega seu caderno, que nós vamos fazer a correção. Dá uma olhadinha na folha, aqui ó. Para quem não tem, perdeu, eu vou mandar ela em anexo, tá? Pega seu caderno, é muito importante que a gente corrija junto, tá bom? E na próxima aula, né, já pelo Zoom, vocês também vão poder tirar as dúvidas e também pode deixar as dúvidas digitadas. O que é evolução? A evolução, gente, é a transformação, é a mudança lenta dos seres vivos ao longo das gerações. Existe uma ideia muito errônea que é divulgada. Eu acho que existiam até alguns livros errados, sem embasamento científico, que diziam que o homem veio do macaco. Não tem nenhum cientista decente que concorde com essa teoria, tá? Na verdade, isso não é uma teoria, é uma ideia, uma lenda, tá bom? Então, Darwin nunca disse isso em nenhum dos seus trabalhos, tá bom? 2. Compare as teorias de Lamarck e Darwin. Então, eu quero que vocês abstraiam, esse conteúdo é um pouquinho abstrato, tá? Lamarck e Darwin Lamarck, em primeiro lugar, foram cientistas estudantes da evolução, ok? Lamarck tinha algumas ideias e Darwin tinha outras. Darwin derrubou as ideias de Lamarck. E nós vamos fazer uma comparação. Prestem bastante atenção. Lamarck acreditava na abiogênese, lembra disso? Ou seja, o ser vivo vem da matéria inanimada. Já Darwin acredita na biogênese, ou seja, um ser vivo vem do outro. Lamarck acreditava na lei do uso e desuso. O que é isso? Ele acreditava que o ser vivo se adapta ao meio ambiente. Darwin não. Darwin acredita na seleção natural. O meio ambiente é que seleciona o ser. Darwin acreditava na transmissão das características adquiridas. O que é isso? Ele acreditava que se um organismo, um ser vivo, mudar o seu corpo, essa mudança pode ser passada aos seus descendentes. Não, nós já aprendemos. O que é passado aos nossos descendentes são apenas as características genéticas, não as características que o indivíduo alterou externamente no seu corpo. Ok? Ele também introduziu a ideia que o organismo se adapta ao meio ambiente. Não, é a seleção natural. Observa aqui, para vocês compreenderem melhor o que eu estou dizendo. Olha aqui nessa ilustração, é uma ilustração clássica das girafas, né? É o exemplo clássico das girafas. Se você observar com atenção, você vai ver que temos girafas de pescoço longo e girafas de pescoço curto. O que o Darwin, né? O que o Lamarck acreditava? Bom, primeiro sim, é verdade, existiram girafas de pescoço curto. Né? Existem fósseis que comprovam isso. E o que aconteceu, turma? Lamarck acreditava que de tanto elas forçarem o pescoço delas se tornou longo. Então ele acreditava que o ser vivo modificou por causa do ambiente. Vamos supor que elas morassem num ambiente, né, que só tinham árvores bem altas e etc. Olha a explicação do mesmo fenômeno para Darwin, para vocês verem como é que eles pensavam diferente. Então, isso é a lei do uso e desuso. A lei da seleção natural. Existiam sim, em um dado local, girafas de pescoço curto e longo, né? E vamos dizer que as árvores mais baixas eram consumidas por outros animais, ou que no ambiente que elas viviam existia a predominância de árvores mais altas. O que o Darwin disse? Que o meio ambiente selecionou esses animais, ou seja, as girafas de pescoço longo tinham mais acesso à alimentação. E logo, as girafas de pescoço curto
sofreram uma seleção negativa, que ela morreu. E as de pescoço longo sofreram uma seleção positiva e foram cruzando entre si, né? E selecionando cada vez mais genes de pescoço alto. Tranquilo isso? Complexo, né? O que é a seleção natural? Nós já falamos agora. Então vamos contextualizar. Pense na seguinte situação. Um cachorro muito peludo, com muito tecido adiposo, lembra do tecido adiposo? Tecido de gordura, e pelagem branca. E um outro cão, né, mais magrinho, com menos tecido adiposo e pelagem escura. Qual deles seria melhor adaptado, segundo Darwin, né, em um ambiente local gelado? Qual seria, gente? O cão com mais tecido adiposo, porque ele vai se proteger do frio, né? E branco, esse cão com a pelagem branca, para ele poder se camuflar. Qual deles seria melhor adaptado em um local quente? O cão da pelagem selvagem, né? E também com menos tecido adiposo, devido ao calor. Quais as características são favoráveis aos cães viverem em seu habitat? Acabei de falar, né? Então, o que acontece? É o ambiente que seleciona o ser, e não o ser que seleciona o ambiente. 5. Se eles trocarem de habitat, o que pode acontecer? Eles podem até morrer, né? Um dos cães, eles vão ficar talvez sem alimento, eles vão ficar sem camuflagem, né? Eles estão fora do habitat deles. Por que Lamarck estava errado e Darwin certo? Porque, conforme nós discutimos, né? Não é o ser vivo não muda pelo ambiente, mas é o ambiente que seleciona o ser vivo. Nós discutimos aqui inicialmente. Quais são os fatores da evolução? Quais são os fatores da evolução? O que leva em conta na evolução? Que comigo acompanhem. População e conjunto gênico, né? É a população, é a variação entre a população, né? Das diferenças entre as populações, é que vai permitir a seleção natural, seja ela positiva ou seja ela negativa. E o conjunto gênico, que é o conjunto de genes de uma população, né? São os genes que flutuam em uma dada população. Os fatores de evolução definem a população, nós acabamos de definir. Conjunto gênico, nós definimos. Homologia e analogia. Perdão. Homologia são os órgãos que têm a mesma origem embriológica, né? Exemplo, a mesma estrutura óssea. Exemplo, a mão humana e uma pata de baleia. É o mesmo tipo de osso ali, tá? Analogia são os órgãos que têm a mesma função prática, como, por exemplo, a asa de um pássaro e a asa de um morcego. Órgãos vestigiais. Os órgãos vestigiais são órgãos que a gente tem e não usa mais. Exemplo, no ser humano, né, é o apêndice. O apêndice é um órgão vestigial da época que o ser humano ainda não ingeria carne e ele conseguia extrair nutrientes de plantas, né? Embriologia comparada é a parte da ciência que estuda a comparação, né, entre fósseis, entre ossos, para compreender a evolução. E fóssil, né, gente, é qualquer vestígio, né, do passado que nos ajuda a compreender o futuro. 9. Como os fósseis podem ajudar na evolução? Acabei de falar, né? É a comparação, ele serve para comparar e conhecer os seres vivos, né, que viveram no passado. Se um homem malhar bastante,
ficar musculoso, essas características são transmitidas aos seus filhos. É uma afirmativa. Essa ideia está de acordo com qual teoria, gente? Com a teoria do Lamarck, que acredita na transmissão das características adquiridas. 11. Um homem com característica genética de ser musculoso. Essas características podem ser passadas aos seus filhos de acordo com qual teoria? Um homem com uma característica genética. Ou seja, ele tem uma tendência no seu DNA. Pode ser transmitido? Sim. De acordo com quem? Darwin. Tranquilo? Bora? Diga. Essas comparações abaixo são análogas ou homólogas? Gente, fica tão ruim sem vocês. Vou explicar isso aqui. Vocês corrigiram a aula de ontem? Eu tô de olho, tá? Tô de olho. Pata de um elefante, pata de cão. Homóloga. Asa de morcego e asa de inseto, análoga. Análoga, perdão. As nadadeiras, viu, gente? O corretor mudou para madeiras. As nadadeiras de um peixe e a pata de uma baleia, homóloga. Asa de um pássaro e a pata de um morcego, homóloga. Asa de um pássaro e asa de um inseto, análoga. Crie um exemplo para a teoria de Lamarck e outra para a de Darwin. Essa aí você vai usar a sua imaginação, tá? Cada um vai criar um exemplo. Como o exemplo que eu dei da girafa, do urso polar, tá bom? Fica com a imaginação de vocês. Um beijo, meus amores. Na próxima aula a gente se vê no Zoom, tá? Quero todos vocês comigo. E até a próxima. E corrijam os exercícios. Saudade.